prazer que eu estou aqui recebendo no Leme o nosso colega, amigo e vice-coordenador do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da Universidade de Brasília, e que está aqui no Rio porque ele veio lançar um livro, o último livro dele, que se chama Desvendando Evidências Simbólicas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atualmente é dirigida pelo nosso colega Michel Missi. E o professor Luiz Roberto vai fazer uma exposição das questões que ele aborda nesse livro, e eventualmente vamos ter alguma conversa aqui sobre o conteúdo do livro, o conteúdo que ele falou. O conteúdo do livro não vai dar porque a gente não teve o tempo de ler de ontem para hoje, né? Mas hoje também estamos muito felizes por aqui, que estamos festejando a vitória do nosso candidato à reitoria da UF, professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, e o seu vice, Fábio Passos, e que foi uma vitória bastante disputada, mas que representa um avanço muito importante na Universidade Federal Fluminense em termos do seu futuro e das suas perspectivas, para, vamos dizer, se tornar uma universidade mais inclusiva, uma universidade mais moderna, uma universidade mais contemporânea. Então, com essas palavras, eu agradeço a presença de todos que vieram assistir, virtualmente ou presencialmente, e saúdo a minha colega também, a Jo, a esposa do Luiz, que está ali nos assistindo, e passo a palavra para o Luiz para ele falar do seu mais novo trabalho. Obrigado. Bom, obrigado, Kant. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui no Lemi. É a primeira vez que venho ao Lemi, esse novo laboratório que amplia muitas possibilidades de comunicação e de interlocução de todos nós que estamos no INEAC. Eu queria dar boa tarde a todos e dizer que esse livro ele reflete um conjunto de preocupações que estão comigo desde que eu comecei a estudar antropologia e que estão relacionadas com o problema da fundamentação da interpretação antropológica, ao lado de uma enorme preocupação minha, de um certo fascínio meu pela dimensão etnográfica. E como todos os antropólogos, eu vou falar sobre isso ao longo da exposição, a discussão sobre a interpretação, o aspecto conceitual da interpretação e a etnografia andam sempre de mão dadas, estão sempre coladas. Bom, o Kant falou o título do livro, Desvendando Evidências Simbólicas. Ele tem um subtítulo também, que é a compreensão e conteúdo emancipatório na antropologia, que marca esses dois aspectos da preocupação com a interpretação e a sua dimensão crítica. Como vocês vão ver, o livro como um todo articula essa problemática a partir de 3 argumentos. O primeiro é a importância da dimensão simbólica da vida social. O segundo, as implicações normativas da interpretação antropológica. E o terceiro seria esse conteúdo emancipatório da antropologia. No primeiro aspecto, a importância da dimensão simbólica está associada ao fato de que o mundo social é simbolicamente pré-estruturado. Ele aparece sempre para os atores ou para os sujeitos da pesquisa embebido em significados, como é muito bem colocado pelo Geertz, naquele texto muito bem conhecido de todos nós, a Introdução da Interpretação às Culturas, a Cultura, em que, citando Weber, ele diz que o homem é um animal envolvido numa teia de significações que ele mesmo teceu. As implicações normativas
é que toda relação social tem um conteúdo moral e o pesquisador tem que procurar entender esse conteúdo moral e discutir de que maneira esse conteúdo moral e as pretensões de correção normativa dos atores, até que ponto a relação estabelecida é adequada ou justa, e transmitir isso para aqueles que leem, transmitir esse sentido para quem está lendo o trabalho dos antropólogos. E a questão do conteúdo emancipatório, eu enfatizo no livro dois aspectos. Por um lado, está associado ao fato de que as interpretações dos antropólogos ampliam o horizonte de compreensão dele mesmo, dos seus colegas e de todos aqueles que têm acesso aos textos antropológicos. E ao ampliar esse horizonte de compreensão, viabiliza novas visões sobre a experiência das pessoas, inclusive dos sujeitos da pesquisa, quando tem acesso ao que é produzido pelos antropólogos, e viabiliza também uma melhor compreensão e uma eventual crítica às condições de existência dos atores. Os 4 primeiros capítulos do livro são diretamente ligados a essa problemática da interpretação. É uma discussão. Todos eles discutem aspectos específicos da interpretação antropológica. Os 2 capítulos seguintes são capítulos que têm como referência principal a questão da comparação, que é um desdobramento da problemática da interpretação. Como todos sabem, o INEAC, inclusive, é um instituto de pesquisa que valoriza muito a comparação e o que o meu colega Kant aqui costuma chamar muito apropriadamente de comparação contrastiva. Esse é um dos aspectos também enfatizado nesses 2 capítulos. O 7º capítulo, que vem logo depois, é um capítulo que procura fazer um paralelo entre a interpretação antropológica e a interpretação psicanalítica, falando rapidamente da dimensão crítica desses 2 tipos de interpretação. Aí eu sou muito inspirado num trabalho do Habermas sobre isso, que faz uma analogia entre a neurose, no caso da interpretação psicanalítica, o diagnóstico da neurose, e no campo social, que ele chama de situações de processo de comunicação sistematicamente distorcido. O capítulo 8º, que vem logo depois, tem como tema as categorias do entendimento, assim como desenvolvidas pela Escola Sociológica Francesa, e daí tem uma articulação entre a ideia dessas categorias do entendimento humano, que é uma questão mais ampla e vem de um debate com a filosofia, para as categorias etnográficas, que são uma referência, que constituem um referencial central para a visão que o antropólogo vem a ter do mundo social simbolicamente pré-estruturado que ele procura compreender. O capítulo 9 é um exercício de análise estrutural, mas uma análise estrutural que procura estabelecer um diálogo também com a perspectiva do grupo de referência dessa análise estrutural. É uma análise estrutural da história de João e Maria, assim como refeita, como reelaborada pelos índios Craô. Eu discuto, então, como essa análise sugere uma visão dos Craô sobre o contato interétnico. Finalmente, o capítulo 10, depois do capítulo 10, tem 2 apêndices, que são 2 resenhas, uma de um livro do Needham e outra de um livro do Otávio Velho, mas o capítulo 10 é uma adaptação do meu memorial para o concurso de professor titular, onde eu faço uma reflexão crítica sobre a minha trajetória, e é uma oportunidade para eu articular melhor essas discussões dos primeiros capítulos sobre a interpretação antropológica com a análise do meu material de pesquisa, das minhas pesquisas feitas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na França. Bom, como eu disse no início,
Assim como outros antropólogos, no meu trabalho também a relação entre teoria e etnografia estabelece um vínculo muito forte. E o que eu gostaria de chamar a atenção, então, para a indissociabilidade entre descrição e interpretação etnográfica. Nesse sentido, enfatizar o caráter constitutivo dos exemplos etnográficos na definição dos conceitos. Nós podemos pensar no Kula, descrito pelo Malinowski, digamos assim, de certa forma, o nosso herói fundador do trabalho etnográfico, né, que todos nós lemos e aprendemos muito comigo, com o livro do Malinowski, e o Kula como uma referência central e um símbolo da ideia de troca e de dádiva desenvolvida depois pelo Moço. Podemos pensar também na ideia, na noção de mana e a ideia de eficácia mágica desenvolvida pelo próprio Moço. E os capítulos, e com exceção dos capítulos 3 e 7, todos os demais capítulos do livro estabelecem um forte diálogo entre a discussão conceitual e os exemplos etnográficos. Bom, o capítulo 10, que, como eu disse, é uma reflexão crítica sobre a minha atividade de pesquisa, eu faço também uma discussão sobre a relação entre as dimensões material, simbólica e o que eu chamo do contraintuitivo como aspectos centrais da minha visão do que seria uma antropologia crítica. E eu anotei aqui, eu falei da importância do Kula e do Mana como categorias etnográficas que geraram conceitos. Na minha discussão comparativa sobre cidadania, 4 visões da cidadania em contextos etnográficos diferentes enriqueceram muito a minha visão mais global, eu diria, sobre o que se entende sobre cidadania nas sociedades ocidentais. A ideia de respeito aparece muito na minha pesquisa nos Estados Unidos, é o maior símbolo do que eu entendo como a ênfase central da ideia de respeito. É uma noção americana que um filósofo, o Sandel, um filósofo comunitarista americano, chama de unencumbered self, numa crítica aos liberais americanos. O unencumbered self seria o indivíduo totalmente dissociado de qualquer vínculo social. E essa ideia de respeito, totalmente independente de quem é ou como se situa o seu interlocutor, o respeito ao indivíduo genérico, é algo que aparece de uma maneira muito forte na cultura americana, e essa dimensão da ideia de respeito a direito vem da minha experiência de pesquisa lá. Depois a noção de consideração, que marca muito a visão brasileira sobre a interação entre cidadãos, né? E a importância de você identificar o que eu depois chamei da substância moral das pessoas dignas, e frequentemente atua também como um filtro excludente em muitas circunstâncias no Brasil, que certas pessoas merecem muita consideração, outras não merecem praticamente nenhuma. Então, a ideia da consideração, que traz à tona a importância da identidade da pessoa, contrasta com esse indivíduo genérico do unencumbered self americano. Depois eu fiz uma pesquisa no Canadá sobre as demandas de reconhecimento do Quebec, e o reconhecimento, então, aparece como uma terceira categoria importante dessa composição do que seria a identidade do cidadão. O reconhecimento contrasta de forma interessante também com a noção de consideração no Brasil, porque se a consideração, em muitas circunstâncias, aparece como um filtro excludente, você se permite não considerar adequadamente certas pessoas,
A demanda de reconhecimento enfatiza a importância da identificação da singularidade social do grupo como, digamos, uma condição desse grupo gozar a igualdade no plano dos direitos. Então, o reconhecimento se soma à ideia de consideração e respeito na complexificação da ideia de como se vive e se demanda os direitos de cidadania. E, por fim, eu coloquei como a ideia de dignidade, que permeia todos as outras três noções que eu falei. Em cada uma delas, a dignidade aparece de uma maneira diferente, mas eu coloquei a dignidade aqui pensando na minha experiência na França, porque, segundo um sociólogo francês que eu tenho, digamos assim, aprendido muito com os trabalhos dele, se chama Philippe de Ribarne, ele diz que enquanto na Inglaterra, na comparação que ele faz, para o cidadão se sentir igual, há uma ênfase fortíssima na ideia dos direitos iguais, e tem lá as suas semelhanças com a ideia do unencumbered self americano. No contexto alemão, ele diz que o que seria importante para o cidadão alemão seria a oportunidade de decidir junto com os outros, em igualdade de condições junto com os outros. E na França, ele diz que o importante ao cidadão é poder participar do que ele chama de noblesse francesa. Isso é bastante interessante, porque é uma ideia de noblesse que não vem só da nobreza, mas vem da importância que os franceses atribuiriam, digamos assim, à elaboração do espírito, da razão, que no regime antigo, com referência ao clérigo, vinha a relação com um tempo, uma temporalidade sacrada, sacralizada e infinita. Entre os nobres, isso apareceria com a importância da valorização do nome, a tradição da família, e com a burguesia apareceria, segundo Philippe de Ribarne, numa ênfase na ideia de organização, de uma visão anti-poluição, a desordem como algo que polui. De todo modo, o de Ribarne chama a atenção que na França, a ideia de igualdade ela é importante na medida em que o cidadão francês sente que a sua dignidade tem o mesmo valor que a dignidade dos outros. Esse é um tema que se é mais desenvolvido num outro livro em elaboração, que em princípio o título será Direito, Cidadania e Ética de Pesquisa, uma perspectiva antropológica, mas que não está pronto ainda. Bom, sobre a compreensão, o foco principal está nos 4 primeiros capítulos, como eu falei no início. O primeiro capítulo, o ofício do antropólogo, como desvendar evidências simbólicas, eu chamo a atenção para uma série de aspectos assim, corriqueiros da vida cotidiana dos atores, onde o não acho que está melhor aí do que ao vivo. Mas nesse ele quer falar de todo jeito. Mas eu chamo a atenção então para como em aspectos corriqueiros da vida cotidiana dos atores, digamos assim, a má contextualização do que está acontecendo leva a um desentendimento total. Tem a imagem compartilhada no universo dos antropólogos da piscadela do Geertz, que eu não preciso falar sobre ela aqui, que todos conhecem, e eu me acrescento 2 exemplos interessantes, um que acontece com um colega lá da UNB, o professor Stephen Baines, que
aqui na Turquia. Ele vai para a estrada pedir carona, ele viajou muito de carona lá. Ele vai para a beira da estrada, todo carro que passa ele faz assim para pedir carona. E as pessoas não param, e de vez em quando alguém põe a cara para fora da janela e xingava ele de todos os nomes. Ele não sabia o que estava acontecendo, já ia embora. Daí um cidadão local chamou a atenção dele que aqui na Turquia fazer esse gesto era a mesma coisa que esse gesto no Ocidente, que ele estava xingando as pessoas, que lá ele tinha que pedir carona fazendo assim e não assim. E esse é apenas um exemplo de como, se você não contextualiza adequadamente, você pode entender de uma forma totalmente distorcida. E é fundamental, então, que você leve em conta o fato de que o mundo social é simbolicamente pré-estruturado. Tem o caso da sauna, que eu vou falar rapidamente aqui, porque ele é muito divertido, porque é um brasileiro de origem alemã que vai para passar férias na Alemanha, mas ele não fala alemão, vai para uma sauna mista, ele coloca uma sunga, como em geral se vai a saunas mistas aqui no Brasil. Ele chega primeiro, entra, e as pessoas começam a entrar peladas, tanto os homens quanto as mulheres, que é o padrão local. E, bom, entra uma mulher particularmente atraente, ele fica preocupado com as reações do corpo, que ele talvez não consiga controlar adequadamente, mas todos se sentam na sauna, está tudo bem, até que de repente essa mulher se vira para ele e começa a reclamar em alemão, de uma forma muito incisiva e agressiva. Ele fica todo desconcertado, acaba saindo da sauna, e um casal de alemães que havia morado no Brasil e que imagina que ele estivesse falando português com alguma coisa que ele balbuciou, vai explicar para ele o que está acontecendo. E a irritação dessa mulher bonita era porque ele não tinha nenhum problema o fato de ele estar de sunga. Isso os alemães aceitaram tranquilamente. Mas era inadmissível o fato de ele estar sem sandálias, porque todos estavam pelados, mas com sandálias. Porque sem sandália ele estava expondo todos os outros às eventuais doenças nos pés, e a mulher estava ofendidíssima com essa total falta de consideração dele. Então é uma situação em que o único vestido era o que estava em condições absolutamente desrespeitosas do ponto de vista local. Bom, nesse artigo eu falo também, que eu só vou mencionar aqui, eu falo sobre um caso etnográfico no Quebec, em Montreal, que é um conflito jurídico sobre o eruves, que é uma linha a rigor, no caso uma linha de pesca. O eruves é um mecanismo de você circunscrever um determinado universo em que os judeus ortodoxos, dentro do espaço do eruves, eles podem andar como se eles estivessem em casa. E como os judeus ortodoxos não podem sair na rua com nada que lembre trabalho nos dias santos, do ponto de vista deles, isso é o que permite que as mães saiam com um carrinho de bebê na rua e etc. Então, em muitas cidades no mundo, em São Paulo tem um eruves, eu descobri depois. Mas em Montreal houve um conflito jurídico grande, porque o eruves passou a incomodar a associação da laicidade em Montreal, porque foi tomado como um abuso de uma religião que é minoritária lá, de cercar um determinado espaço de forma religiosa. E o interessante é que o eruves lá era uma linha de pesca, porque em geral os judeus podem usar rios, estrada de ferro como uma referência para circunscrever esse espaço. E aonde não tem nada natural ou construído que sirva bem para isso, eles colocam linha de pesca em geral. E essa linha ninguém conseguia ver.
E o interessante é que era algo que ninguém via, mas que incomodava todo mundo e dá um conflito enorme, traz bem à tona, daí não só em termos de questões corriqueiras, mas um caso etnográfico concreto e de um conflito, onde esse caráter simbolicamente pré-estruturado do mundo social tem um impacto. Bom, no outro artigo, no segundo, da vocação crítica, que eu vou falar um pouco sobre ele no próximo slide, ele fala da problemática da fusão de horizontes na antropologia, que eu articulo com a ideia do encontro etnográfico. O terceiro capítulo, Quando Fazer e Refletir, também é o mesmo tipo de discussão, e nesse artigo a ideia central é uma noção, digamos, Wittgensteiniana, mas popularizada nas ciências sociais pelo Peter Winch, que é um filósofo também de orientação Wittgensteiniana, e que tem uma crítica muito interessante ao Evans Pritchett, mas o que ele chama de internalidade, da internalidade das relações sociais, que associa, digamos, o que está em jogo nas relações sociais com a linguagem que fala sobre as relações sociais. De novo, a questão do caráter simbolicamente pré-estruturado do mundo social. O quarto capítulo, da concretude simbólica e descrição etnográfica, sobre a relação entre antropologia e filosofia, eu tenho uma discussão, por um lado, sobre a inteligibilidade das práticas de bruxaria, e retoma um pouco a discussão entre o Evans Pritchett e o Winch. E também falo na invisibilidade do insulto, e como perder o juízo em juízo, que eu falo sobre casos concretos em tribunais. Bom, no caso desse artigo eu falo só de um tribunal americano, mas em outros contextos eu falo sobre o mesmo tema no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos, que são casos em que o judiciário não consegue entender direito a demanda dos litigantes. Ele interpreta, digamos, a demanda como produto de uma certa insanidade mental. O caso que eu discuto aqui é um caso americano. Bom, o sétimo capítulo eu já falei um pouco sobre ele, a questão da antropologia e a psicanálise. Esse quadro que está no slide tematiza a ideia da fusão de horizontes na antropologia. Como eu disse antes, ele parte da ideia de que do início dos anos 70 para cá, para não ir mais longe, porque a rigor as principais referências são mais antigas, mas há um certo consenso na filosofia e na história da ciência de uma maneira geral, que o objeto de pesquisa, mesmo nas ciências naturais, ele só existe enquanto tal a partir de formulações dos pesquisadores. O que é estudado pelos cientistas não existe como objeto em si. Para ser o objeto ou foco de pesquisa, ele depende dessas formulações. Tem um autor que eu gosto muito sobre isso, é o Peirce, que é um autor americano que publicou sobre isso no início do século passado, mas o Kuhn é o mais conhecido com a ideia dos paradigmas. E o próprio Popper, que é mais distante da minha perspectiva, porque a ideia de falsear a hipótese, eu acho que ela não é operacionalizável nas humanidades, mas também você tem que ter uma pergunta para você ter um objeto de pesquisa. Bom, nas ciências sociais e na antropologia em particular, que é o outro gráfico, o que se altera um pouco é que, como o mundo social é simbolicamente pré-estruturado, que não acontece com o mundo natural, porque, digamos, se vierem a descobrir no futuro que as árvores têm uma língua própria, como nós não entendemos e não temos acesso, enfim, isso está totalmente fora da discussão. Mas na antropologia, como o mundo social é simbolicamente pré-estruturado, o antropólogo tem que levar em conta não só
a preocupação na comunidade de pesquisadores, mas como essa preocupação consegue estabelecer vínculos com preocupações e com perspectivas vigentes entre os sujeitos da pesquisa, que os antropólogos tradicionalmente chamam de nativos. O Gadamer é o principal filósofo de referência nesse aspecto, e a grande, digamos, uma das grandes, digamos assim, formulações do Gadamer está associada a uma crítica ao Dilthey, que em alguns trabalhos dizia que o pesquisador, o Dilthey falava sobre historiadores, né, sobre o trabalho da história, mas que o pesquisador devia tentar entrar na cabeça de um personagem importante do passado que ele estivesse estudando para ter acesso à visão desse personagem, da sua contemporaneidade, daí entender melhor esse momento histórico no passado. E o Gadamer chama a atenção que não é possível você sair totalmente do seu mundo e entrar no mundo do outro. O próprio Geertz diz que o antropólogo não tem que entrar na cabeça do nativo, mas a formulação do Gadamer é interessante, porque ele diz que a possibilidade de você encontrar sentido nas visões do passado de uma sociedade que tem uma perspectiva diferente da sua é encontrar pontos de conexão, que também é uma das formulações do Dilthey também, encontrar uma conexão produtiva com algo que faça sentido para você antes, da sua própria sociedade. Por isso a ideia de fusão explica bem, e isso aparece na antropologia com a ideia do encontro etnográfico. O Geertz tem uma discussão interessante sobre isso, falando da relação entre conceitos de experiência próxima e conceitos de experiência distante. Então ele diz que casta, por exemplo, é um conceito de experiência próxima dos hindus e distantes nossos, e estratificação social seria o inverso, é um conceito de experiência próxima nosso e distante dos hindus, e você não pode, digamos assim, transformar uma coisa sinônimo da outra, mas o acesso à diferença do outro parte da singularidade da sua própria visão. E no artigo do Geertz, do ponto de vista dos nativos, o seu principal argumento começa a partir de uma questão que ele diz o que acontece com a empatia, o que acontece com a compreensão, com Verstehen. Ele usa o termo em alemão, quando Einfühlen desaparece, que seria a empatia, quando a empatia desaparece. Porque depois da publicação dos Diários do Malinowski, e que daí se descobre que aquela vida de amores e sintonia total do Malinowski com os trobrendeses não era totalmente verdade, porque ele falava coisas horrorosas dos sujeitos da pesquisa. Então o Geertz situa muito bem isso, o que acontece com essa possibilidade de conexão, né, ou de fusão, quando a empatia desaparece. Bom, depois no artigo Concretude Simbólica e Descrição Etnográfica, como eu disse antes, é um artigo que eu aprofundo mais a discussão sobre a problemática da inteligibilidade das etnografias, e começo a partir da discussão sobre as práticas de bruxaria, que tem como um aspecto muito interessante, que são práticas cujos efeitos, em princípio, encontram descrença total na sociedade dos pesquisadores. É o caso do Evans Pritchard e do próprio Winch, que questiona. Mas o Winch, que aprecia muito a etnografia do Evans Pritchard, ele tem uma divergência central muito interessante para nós, que é o que o Evans Pritchard argumenta, que o pensamento místico dos Azande é tão lógico quanto o pensamento científico dos ocidentais.
mas que enquanto o pensamento científico dos ocidentais tem respaldo na realidade, o pensamento místico dos Azande não teria. E o Inti argumenta muito bem que o Evans Pritchard está olhando para o pensamento místico dos Azande com a visão etnocêntrica do que seria a realidade. Que isso sugere que a visão que as práticas, que o pensamento místico dos Azande, suas práticas de bruxaria, tem como referência um outro tipo de realidade. Fala, por exemplo, numa das comparações que ele faz, ele pergunta se o fato de na sociedade inglesa uma família religiosa levar o filho ao médico quando está doente, mas ir à missa também e rezar pela saúde do filho, se essa prática de ir à missa e rezar pela família do filho é uma prática sem sentido na realidade. Não? Então ele mostra que está associado a uma realidade de um outro tipo. Eu retomo também a discussão com o trabalho da Favourite Saada sobre bruxaria na região de Bocage, na França, que é muito interessante, porque ela mostra como nessa região da França os camponeses não encontram ouvidos nem nos médicos veterinários e nos veterinários, nem nos religiosos, quando falam sobre as pragas que assumem as suas terras. Então, o fato de morrer, de uma ovelha ficar doente, tudo bem, mas mais 2, 3 ovelhas ficam doentes, a mulher começa a passar mal, a plantação não dá o que se espera, né? O que explica isso? E bom, os médicos veterinários acham que as demandas não têm sentido. O pároco local e o exorcista, a França tem um exorcista, mais de um, acho que nas várias regiões, acham que não tem sentido a fala dos camponeses, porque acham que o diabo não ia se interessar por pessoas tão pobres e com pouca instrução como os camponeses, também não dão ouvidos. E a Favourite Saada, que só tem acesso às práticas de bruxaria quando ela é confundida com uma pessoa que quebra encantos, que é uma figura, que é um papel institucional local, ela se deixa levar no primeiro momento como essa pessoa, depois ela mesma é identificada como alguém embruxado e passa 2 anos se consultando com uma pessoa, com uma profissional que quebra encantos, e ela mostra como um determinado tipo de terapia que ela tinha com esse personagem que quebra encantos dá sentido e renova a vida dela. Enfim, é muito interessante como as práticas de bruxaria na região de Bocage, assim como no caso dos Azande, ainda que sejam práticas muito diferentes sob todos os ângulos, mas nos 2 casos dão sentido a um universo de relações e de problemas que a ciência não dá. E eu concluo esse capítulo com uma discussão, então, sobre como perder o juízo em juízo, com a discussão sobre a paranoia do querelante, que trata exatamente desses casos que eu mencionei, em que o judiciário não entende adequadamente o que o autor da causa traz à justiça e interpreta como um problema de saúde mental. O exemplo que eu dou no livro é um exemplo mais longo do caso de uma empresária americana, mas eu vou falar, só para dar uma ideia melhor do que se trata, de um caso brasileiro que é
que é mais simples e mais rápido, que eu tirei da tese, que depois virou livro, da Cimeia Bevilacqua, sobre conflitos do consumidor no Paraná. E ela relata o caso de uma pessoa de baixa renda que compra um terreno num projeto de moradias desenvolvido por uma empresa, e esse terreno tem condições muito diferentes do que dizia o contrato, e não havia nenhuma preparação, como o contrato diz que haveria, para impedir eventuais inundações com chuva, etc. Ele sofre, o terreno dele é inundado, ele perde tudo, entra com a causa na justiça, ele não consegue falar sobre a causa sem falar do sofrimento que ele teve. O juiz acha que ele não está falando lé com cré quando fala sobre o sofrimento dele, porque a causa é uma causa civil com certas características e ele não consegue falar sem fazer referência ao sofrimento. E aí condiciona o ouvi-lo por uma segunda vez se ele aceitar passar num teste de sanidade mental. Ele aceita. O psicólogo do Ministério Público faz o teste. O laudo é muito interessante, porque diz que trata-se não apenas de alguém na plenitude das suas faculdades mentais, mas que tem um apreço especial pelas nossas instituições judiciárias. Quando eu falei sobre isso a primeira vez para um público de procuradores, na hora que eu li o laudo, eu ouvi em uníssono assim, no consultório, então ele é louco mesmo, né? Porque acreditava nas instituições judiciárias. Daí, bom, o outro capítulo que faz essa analogia entre a antropologia e a psicanálise, e como eu disse, é inspirada nessa formulação do Habermas, do paralelo que ele faz entre a neurose e processo de comunicação sistematicamente distorcida. Ele chama a atenção que a neurose frequentemente aparece a partir da repressão a certos símbolos, práticas e significados que o ator acaba tendo que substituir, é levado a substituir por práticas, comportamentos, eventualmente comportamento obsessivo, sem sentido aparente com a ação na qual ele está envolvido. E ele fala então de processo de comunicação sistematicamente distorcida, onde também a repressão sobre a discussão de certos símbolos e significados. Bom, eu faço então uma alusão à ideia de exclusão discursiva no Brasil, com a dificuldade de se ouvir determinados segmentos da população, mas faço um paralelo também com algo que eu vou falar mais na frente no capítulo sobre a comparação, sobre processos de conflito, administração de conflitos, onde o desfecho é impositivo ou reificado, significando que as partes não têm acesso às razões que dariam sentido às decisões tomadas como um sinal de que estaria em vigor esses processos de comunicação sistematicamente distorcida. Sobre a comparação, então, são dois artigos, um que é a comparação e interpretação na antropologia jurídica, e o outro é compreensão e comparação em Max Weber e Dumont sobre o sistema de castas na Índia, os dois artigos sobre comparação aos quais eu me referi antes. E no artigo sobre comparação e interpretação na antropologia jurídica, eu tenho uma discussão grande com o Geertz, quer dizer, com a obra do Geertz, né, com um artigo dele que tem grande repercussão aqui
entre nós sobre fato e lei ou direito numa perspectiva comparativa, né, do saber local, em que eu argumento que o Geertz não leva a análise dele do caso do Regreg até onde ele poderia levar, porque ele não levaria em conta adequadamente o que eu chamo de 3 dimensões contextuais do conflito, que, do meu ponto de vista, são centrais para entender o conflito em qualquer sociedade. O que eu chamo da dimensão contextual da cultura abrangente, da sociedade onde o processo se dá, o que eu chamo de contexto situacional, que pode ser relacionado com a tipificação legal, por exemplo, que caracteriza a situação que aquele conflito reflete, e o que eu chamo do contexto do caso específico, que se discutiria até que ponto aquela tipificação acionada dá sentido adequado para o caso. É a maneira mais adequada para você administrar o caso. E na análise do caso do Regreg, que eu não vou contar o caso todo aqui porque é longo e não daria tempo, mas me chama a atenção o fato de que o ostracismo, ao qual é colocado o Regreg, porque não aceita cumprir uma decisão do Conselho da Aldeia e ele é excluído das relações sociais, e o Geertz argumenta que, de acordo com a visão vigente, esse deveria ser digamos assim, o desfecho de casos como o do Regreg, mas eu chamo a atenção, eu questiono o Geertz por que ele não discute as várias circunstâncias em que os próprios atores se mostram insatisfeitos com esse desfecho. Ele mesmo relata várias circunstâncias em que os atores, os sujeitos da pesquisa, dizem que, de fato, essa não seria a melhor maneira, mas eles são levados a decidir desse modo, e ao não questioná-los adequadamente sobre um sentido que não, digamos assim, que não os indispusesse eles mesmos com a decisão tomada e permitisse uma outra visão sobre o caso, que, ao não fazer isso, ele não consegue, aos meus olhos, caracterizar adequadamente aquela decisão como representando um padrão adequado vigente localmente, e sugiro que isso seria uma decisão reificada, né? Uma decisão reificada como aquela que não recebe, que não responde adequadamente a questionamentos discursivos, e argumento que se o pesquisador for capaz de identificar um padrão, uma série de decisões do mesmo tipo, que tem esse caráter impositivo, sem explicação discursiva adequada, que nós poderíamos falar em tendências estruturais à reificação que permitiriam enfim, a identificação de um poder ilegítimo. E esse seria um dos aspectos do que eu chamo de dimensão crítica da perspectiva antropológica, e também do seu caráter emancipatório, como eu mencionei antes. Na discussão sobre os trabalhos do Weber e do Dumont sobre a Índia, que é o outro capítulo, eu gostaria de chamar a atenção aqui de uma formulação muito interessante do Dumont sobre tanto da ideia de colocar-se em perspectiva, né, do antropólogo, ter se situar, se questionar sobre da onde ele está partindo na sua interpretação, e por causa desse da onde ele está partindo, ele está vendo o que ele está vendo como diz que está vendo, e ter uma visão crítica sobre isso. E essa fórmula que ele coloca, dizendo que o objeto é igual a I mais R, esse I seria a ideologia e o R seria o residual.
E me parece bastante convincente ele dizer que o acesso que para o pesquisador, o acesso ao objeto é primeiro pelo universo ideológico, que é em grande medida um reconhecimento do caráter do mundo social como simbolicamente pré-estruturado. Você tem que ter acesso a como ele é vivido, como ele é percebido no local. E ele chama de residual, que talvez não seja o melhor termo, para tudo que não está contemplado adequadamente na ideologia, tudo que acontece é significativo e que o grupo não tem uma visão adequada ou convincente sobre o que está acontecendo, ele chama de residual. E na minha discussão eu prefiro chamar de contraintuitivo, e como eu argumento no primeiro capítulo, a antropologia está preocupada com o contraintuitivo material e o simbólico. O material é frequentemente acessado via observação, em grande medida, e o contraintuitivo simbólico é acessado a partir da compreensão dessa visão diferente sobre as coisas. O exemplo que eu dei da carona, que você deve pedir assim e não assim, e uma série de coisas desse tipo. No último capítulo, no capítulo 10, que, como eu disse, eu faço uma reflexão crítica sobre a minha trajetória e procuro articular a discussão da perspectiva antropológica mais ampla discutida nos capítulos iniciais com a análise do meu material de pesquisa. Eu tenho uma discussão também sobre o que eu chamo de comparações simétricas e parcerias dialógicas. Aí é mais a partir de uma comparação com o trabalho dos antropólogos brasileiros que fazem pesquisa fora do Brasil, com o trabalho dos chamados brasilianistas. Porque me chama muita atenção sempre que os brasilianistas, sem nenhum julgamento de valor sobre o que eu vou dizer aqui agora, eles, assim como todo antropólogo, fazem um esforço muito grande para estabelecer uma fusão de horizontes em alguma medida com os sujeitos imediatos da pesquisa, mas tem muito pouco interesse em estabelecer, digamos, um diálogo dialógico, uma troca de perspectivas com os pesquisadores brasileiros. E vários problemas são gerados em relação a isso. Inclusive de terem dificuldade, olhando com bons olhos, de identificar que aquilo que eles estão falando sobre o Brasil como uma grande novidade fora, eles de fato aprenderam no diálogo com os pesquisadores brasileiros. Eles fazem mais do que isso, não é só isso. Mas me chama a atenção o fato dessa falta de preocupação de estabelecer, digamos, uma troca de perspectivas com os pesquisadores brasileiros. E o que eu vejo no trabalho, não só no meu, mas de todos os colegas que fazem pesquisa em outros países, os colegas brasileiros, é um esforço de estabelecer um diálogo com os grupos intelectuais locais. Há várias razões para isso, inclusive o fato do Brasil não ser uma potência mundial, né? E não teria mesmo e não faria qualquer sentido uma visão mais unilateral como você encontra nos países centrais, além do fato de que na nossa contemporaneidade esse discurso da unilateralidade da potência não faz muito mais sentido nos próprios países de origem deles, e baseando inclusive em muitas experiências do próprio INEAC e no nosso diálogo com os argentinos em grande medida, eu falo então em comparações simétricas que envolveriam essa troca de perspectivas, ou em parcerias dialógicas, que você não precisa estar preocupado com uma preocupação tete-a-tete com nenhum outro contexto, mas os pesquisadores envolvidos naquele mesmo empreendimento estão preocupados com trocar perspectivas. Bom,
Bom, depois tem esses dois capítulos que eu mencionei sobre as categorias do entendimento humano e as noções de tempo e espaço entre os Nuer, e a história do velho cego, com uma reflexão Craô sobre o contato interétnico. No capítulo sobre categorias, eu queria chamar a sua atenção para a diferença entre as categorias de entendimento discutidas com esse nome por Durkheim e Moise, o que nós chamamos de categorias etnográficas, que são frequentemente uma chave para a nossa compreensão das situações etnográficas que nós procuramos entender, mas que são mais próximas da ideia de representações coletivas na visão de Durkheim e Moise. Eu já mencionei aqui que a história do velho cego, que é a versão Craô da história que é uma versão Craô da história de João e Maria, a análise estrutural é utilizada não só para entender bem o sentido da história atribuído por eles, mas há uma discussão também com essa visão que eles teriam sobre o contato interétnico. O último capítulo, então, que é o capítulo 10, e tem como título material o simbólico e o contraintuitivo, discute um pouco como a relação entre essas três dimensões caracterizariam o que eu chamo de uma antropologia crítica, ou uma antropologia preocupada também com essa dimensão emancipatória da produção antropológica. E, num primeiro momento, eu diria que ela tem como uma marca central a importância para os antropólogos do diálogo, a importância do diálogo e do saber contra-intuitivo, e isso como uma via de mão dupla. É mais fácil falar sobre isso, como eu menciono nesse artigo, tendo como referência a tradição frankfurtiana, por um lado, e o pragmatismo da sociologia francesa, por outro, porque a tradição frankfurtiana, desde a fundação da escola, ela tem uma preocupação com o desenvolvimento da pesquisa e da sua interpretação sobre a sociedade com algo que tenha sentido na vida social, assim como ela é vivida pelos sujeitos. Eles falam na praxis ou no saber pré-teórico dos atores, o que no original aparece como Vorwissenschaftliche Instanz, que seria essa instância de saber pré-teórico, eu esqueci a outra coisa que eu falei, um sinônimo de pré-teórico de todo modo. Mas, enfim, o que seria o que os antropólogos chamam de saber do nativo, e que eles chamam de saber pré-teórico. Mas, do meu ponto de vista, os frankfurtianos, eles de fato se orientam por isso, mas todo o esforço posterior à identificação dessas instâncias de saber pré-teórico é voltado para a discussão com a tradição filosófica e fica, aos meus olhos, muito distante da vida social que eles tomam como referência. É claro que é sempre possível fazer pontes entre o modo como essa vida social aparece para os filósofos, mas não há uma discussão sistemática, como eu acho que seria mais interessante, seria o padrão da antropologia, com a dimensão etnográfica dessa visão. E o pragmatismo da sociologia francesa é mais próximo de nós, no sentido da preocupação em articular, quer dizer, em mergulhar na visão dos sujeitos da pesquisa, mas eu acho que mas eu concordaria com a crítica dos frankfurtianos, digamos assim, o Honneth especialmente, de identificar essa preocupação em se limitar à crítica da crítica na formulação
do Thévenot e do Boltanski, por exemplo, no livro sobre a justificação, e não arriscar, digamos assim, a assumir uma perspectiva crítica para além da crítica, que, do meu ponto de vista, uma antropologia crítica faria, mas sem deixar de lado, muito pelo contrário, a preocupação em fazer isso num diálogo sistemático com os sujeitos da pesquisa, e seja lá o que for, que o antropólogo achar que pode demonstrar como dando melhor sentido às práticas locais, que isso tem que ser ancorado, digamos assim, no mundo da vida ou na visão de mundo dos sujeitos da pesquisa. Bom, tem os dois apêndices que finalizam o livro. Um tem como tema o relativismo, porque é uma crítica ao livro do Needham sobre crença, linguagem e experiência, em que ele desenvolve, ainda que de maneira muito sofisticada, um relativismo nihilista, digamos, que é esse relativismo que o Geertz critica muito apropriadamente na conferência Outra Retórica dele, Anti-Relativismo, que foi publicado em português também na revista da Unpox. E como o relativismo é algo muito associado à perspectiva antropológica, então eu achei que ele casava bem no livro essa resenha, chamando a atenção para outras possibilidades de relativismo, e, acima de tudo, de um relativismo crítico. E, finalmente, a resenha do livro do Otávio Velho, a resenha de Besta Fera, Recriação do Mundo, Ensaios de Crítica Antropológica, eu achei que casava bem também, porque ainda que o Otávio tenha uma perspectiva um pouco diferente da minha sobre vários aspectos, eu acho que representa bem um esforço de antropologia crítica nos mesmos moldes do livro, e com essa visão rápida e meio corrida sobre o livro, eu encerro aqui a minha apresentação e fico disponível aqui para eventuais questões, reclamações, observações, desde que feitas com respeito e consideração, serão bem-vindas. Obrigado. Bom, eu confesso que eu fiquei impressionado, né, com vamos dizer assim, uma rápida, né, descrição, né, de um conhecimento muito profundo, né, e de como é que ele foi se solidificando, né, nos últimos 30 anos, né, que é o período desses artigos. E realmente, Luiz, acho que esse seu trabalho é um trabalho de alta relevância, né, teórica para a antropologia, porque ele estabelece um diálogo, né, com a filosofia, estabelece um diálogo com a antropologia de outros países, né, e de outras tradições que não a nossa, e de uma maneira muito consistente e, ao mesmo tempo, também muito leve, né? Porque você é muito claro, né? Você exemplifica, você discute isso, e eu acho que não só o seu livro vai ser um sucesso, mas que ele será certamente uma contribuição, envolve uma contribuição para nós, né, que damos aula, que damos cursos, né, que ter esses artigos todos concentrados aí, vai ter um efeito também, né, na nossa forma de ensinar. É muito importante, porque os alunos vão poder ler isso e discutir conosco as implicações dessas suas questões, né? Então,
Você está de parabéns, né? Que é lógico que você já sabe disso, mas não custa nada a gente, né, lembrar que o Otávio estava ontem também lá, né? Foi lá, está lançando um livro também, né? Dele, uma coletânea. E te dar os parabéns. E perguntar se alguém aí quer fazer alguma... Oi, Pedro. Não era bom levar o microfone para o Pedro? Está ali? Então vai lá. Ó. Bom, Luiz, só para a gente... tem que vir para a luz. Venha para a luz. Tá bom. Bom, eu queria te cumprimentar também, né, por esse trabalho, né, realmente é um esforço, né, de organização de um pensamento muito denso, como o Kant falou, e, de fato, esse trabalho ele serve de referência, né, não apenas para a antropologia, mas para os pesquisadores, né, de várias disciplinas do Instituto, né, do INCT e INEAC. E, nesse sentido, assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia do conteúdo emancipatório, né, da antropologia, né? E porque eu fiquei pensando muito assim sobre a minha prática de orientação e como é que os alunos vindos da área do direito, eles experimentam isso. E foi a minha experiência também quando nós começamos a fazer exercícios de descrição, né? Essa descrição etnográfica e a praticar, né, essa reflexividade sobre como é que nós, né, vemos essas outras as práticas, né, e como é que nós podemos conhecê-las de outros pontos de vista. E quando, né, você anunciou isso, eu fiquei pensando exatamente nesse movimento, né? Eu não pensei que é o conhecimento que é produzido, que pode ser mais amplamente difundido, né, para os nativos, vamos dizer assim, né, para a sociedade como um todo. Mas eu pensei, sobretudo, na prática, né, descritiva e reflexiva da socialização de pesquisadores de outras disciplinas, não é? Porque esse trabalho seu, não você fala do direito, da filosofia, da sociologia, é um diálogo muito amplo, né, sobre uma organização de uma ciência social mesmo, né? Então, eu queria que, né, se você pudesse, né, falar um pouco mais sobre esse conteúdo emancipatório e como é que se você percebe isso também na prática, né, de orientação dos alunos e se isso, né, tem uma relação, né, uma coisa com a outra. Tá? Se não, obrigado novamente pela sua apresentação e pelo seu trabalho. Eu posso complementar, porque a minha pergunta também era também sobre esse ponto. Complementando a pergunta do Pedro, que também era sobre esse terceiro ponto que você falou, do conteúdo emancipatório, eu estou pensando também na minha experiência de professor lá no curso de Políticas Públicas. E aí, quando você falou nesse caráter emancipatório, eu fiquei pensando se ele também não poderia pressupor um caráter também normativo, no seguinte sentido. O antropólogo vai lá, faz a pesquisa de campo, faz a etnografia, então ele produz o conhecimento, né, sobre que, inclusive, talvez os próprios interlocutores dele não tenham tanta noção, tanta compreensão quanto aquilo, que se eu entendi era um pouco isso. Só que o caminho de volta não é só para o antropólogo, talvez o interesse dele seja ampliar esse horizonte compreensivo das práticas humanas, digamos assim. Mas, para os interlocutores, talvez aquilo sirva para que eles ganhem mais direitos, ou eles proponham uma política pública, enfim. Então, isso também não deveria contemplar esse outro, digamos assim, esse caráter normativo, porque, para esses interlocutores, então, com esse aprofundamento daquela compreensão sobre as práticas deles, eles vão ter que, por exemplo, entrar em contato com o Estado. Então, eles vão ter que aprender, digamos, a linguagem do Estado. É como se eles também devessem fazer uma etnografia, sabe? O antropólogo talvez tivesse que instrumentalizar eles com a linguagem do antropólogo para que ele fosse pegar aquele conhecimento que a etnografia proporcionou e fosse entrar em contato agora com o Estado. Não sei se foi claro.
Acho que foi. Se a minha resposta entrar em sintonia, daí você reclama. Não, o diálogo é assim, né? É sempre um esforço de... não, achei muito interessantes as duas questões que, de fato, se relacionam muito. Bom, eu abordo assim, a questão do conteúdo emancipatório, talvez por três ângulos no livro. Dois ângulos muito gerais e talvez mais claros, que eu acho que me parece que esse conteúdo estaria associado, em primeiro lugar, por ampliar a compreensão dos atores, dos sujeitos sobre as suas condições de vida. E essa ampliação teria uma dimensão de emancipação. Parte do conteúdo emancipatório estaria aí. Um outro ângulo ligado a esse é o de viabilizar, digamos, uma crítica dos próprios atores às suas condições de existência. A crítica é essa que o antropólogo poderia compartilhar com os atores, evidentemente, e que o antropólogo poderia compartilhar, sempre preocupado em não, digamos assim, e não tratá-los como hipossuficientes, para dar um exemplo oposto na direção oposta, no sentido de não dizer para eles o que é bom para eles, o que eles devem fazer, mas cooperar eventualmente em diálogo com eles até uma melhor compreensão da situação e da eventual crítica. Tem um terceiro ângulo associado a esse, que está especialmente naquele meu diálogo com o Geertz, de certa maneira, que eu enfatizo a ideia de levar a sério o ponto de vista do sujeito, e no caso da análise de processo de administração de conflito, enfatizar a importância da terceira dimensão contextual, que até que ponto digamos assim, o caso específico, a dimensão contextual do caso específico reflete adequadamente a tipificação que foi atribuída ou imposta a ele, e que ela permite, num primeiro momento, você identificar desses desfechos impositivos e arbitrários, desse ponto de vista, e se aquilo reflete um padrão, se for possível, isso seria um sinal forte da presença de um poder ilegítimo, que é um poder que não... Então tem uma dimensão crítica desse aspecto também. Bom, no diálogo com os estudantes, aí falando também com as duas perguntas, estão muito imbricadas, né, nos dois casos, o que eu vejo na minha relação com colegas do direito e alunos do direito é uma tendência no direito a se preocupar muito excessivamente aos olhos do antropólogo com como decidir, com como resolver, de encontrar uma solução para aquilo. E do ponto de vista da antropologia como disciplina, né, quer dizer, em primeiro lugar, a preocupação está na compreensão, não na solução, mas eventualmente em cooperar para encontrar uma solução, mas não para desvendar uma solução
uma solução específica. Associado a uma das imagens trazidas aqui, eu acho que o antropólogo, quer dizer, nesse diálogo com a eventual colaboração para os sujeitos da pesquisa descobrirem que eles eventualmente teriam direitos e como demandar esses direitos, eu acho que o antropólogo pode cumprir adequadamente o papel de assessor. Mas não deve, do meu ponto de vista, nesses casos, ter o papel de, digamos assim, de líder, digamos assim, de dizer, de fato, em que caminho os sujeitos devem tomar, mas seria absolutamente apropriado cooperar na posição do assessor. Não sei se isso esgota todas as situações, porque a gente também pode pensar em situações em que o antropólogo é pesquisador e é sujeito também. Né? Quando o antropólogo é pesquisador e é sujeito também, quer dizer, que trata de um assunto que é muito significativo para o antropólogo como cidadão, isso que eu estou querendo me referir, eu acho que o antropólogo não deve fazer é acionar a sua posição de especialista para reivindicar uma posição superior ao dos outros, que no plano assim da cidadania acho que não tem alternativa a uma igualdade radical na oportunidade de dar o seu ponto de vista do discurso. Eu acho que quando nós, como cientistas sociais, né, reivindicamos privilégios de opinião por causa da nossa especialidade, acho que nós estamos sendo autoritários, arbitrários. Não sei se isso responde às questões, mas... Eu queria dizer que a minha experiência com as pessoas do direito, e que eu tenho sistematicamente notado que elas fazem questão de registrar, quando escrevem suas dissertações, as suas teses e tal, o que é interessante, porque não sou eu que mando elas fazerem isso. Eu estou dando um curso agora em que eu estou lendo, os alunos estão lendo essas descrições e que eles reportam com muito sofrimento, né? Uhum. Mas na quinta-feira passada, inclusive, um deles falou que foi um sofrimento emancipador. Usou essa palavra, emancipador. E falou assim para as pessoas assim, olha só, isso aí é uma coisa difícil mesmo, mas eu não estou reclamando não, viu? Eu não estou reclamando porque foi uma coisa muito emancipadora para mim e tal. E aí Nego perguntou, mas e como é que você consegue dar aula, né? Assim, porque essa é a grande questão, né? Que o direito tem, que ele acha que está obrigado, né, a ensinar um beabá, né, que está nos livros e nos manuais e nos códigos, obrigatoriamente, porque senão você não vira um profissional, né, não consegue o que é uma coisa completamente equivocada, porque mas anyway, isso não interessa. Aí essa pessoa perguntou, mas como é que você depois então consegue dar aula? Isso é muito, muito claro. Eu dou aula do que é o mundo do direito, que é esse aí, é dogmático, e depois eu digo como é que é o mundo cão. O outro mundo, o mundo cão, onde essas coisas não vão acontecer. Então, porque é bom que as pessoas saibam, porque muita gente fica pensando que vai acontecer, mas não vai acontecer. Né? Então precisa estar... Eu achei um negócio fantástico, né? E isso provocado por um curso de metodologia que eu estou dando para esse pessoal, e que aí eu achei bom mandar eles lerem essas introduções.
com isso, né, eu estou falando que a antropologia tem tido, a antropologia do direito, né, na nossa antropologia do direito, pelo menos, tem tido um papel muito importante, não só por causa das coisas que nós estamos escrevendo, mas por causa das nossas práticas didático-pedagógicas, né, que tem, né, você já foi lá, né, você tem 2 orientandos, né, de doutorado, eu fiz parte, né, da banca e tudo, e a gente vê também que eles tiveram, vamos dizer, conflitos, né, e isso eu acho que é uma contribuição importante para que a gente dá para a sociedade brasileira, porque o nosso direito é um direito muito distanciado, né? Muito abstrato, muito distanciado. A normatividade dele, ao não se realizar, né? Ela causa, eu não diria nem que ela dá vaza à arbitrariedade, como você já falou várias vezes, né? Que é uma coisa muito importante. Mas além da arbitrariedade, ela não traz nada além da arbitrariedade, né? Porque a arbitrariedade, no caso do Guess, eu já disse para você uma vez, essa arbitrariedade ela trouxe alguma coisa que salvou a aldeia, né? Porque a aldeia ia ser dizimada pelas pragas, não sei o que e tal, se o Guess, no regreg, não fosse banido. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas não gostaram, elas acharam ruim, tudo, mas, pô, e os gafanhotos, e os tsunamis, quer dizer, peraí, né? Então, tem uma certa relutância, vamos dizer assim, em insistir por um sistema mais, vamos dizer, eficiente, né, de administração do conflito. Tal. Agora, no nosso caso, não tem, né? Quer dizer, porque não tem. Quer dizer, os tsunamis estão aí, os gafanhotos também, não é isso? No próprio sistema, e ele não dá nem. Não pia, né? Não pia, que é como a gente tem visto, né? Essa discussão ultimamente que tem dado na televisão, né? Agora a gente isso aí apareceu na televisão, na discussão dos ministros do Supremo e tudo, que são coisas bastante. Então, eu acho que tem essa não sei até que ponto, em outras disciplinas, em outras, né, graduações, quer dizer, isso se daria com tanta força, né? Mas essa graduação que o Fred dá aula é nova, né? É um curso de políticas públicas, é uma graduação em políticas públicas, que não tem aqui na UF, né? O primeiro que tem é o deles, então é uma experiência ainda, né? E também um profissional de políticas públicas também não é uma coisa que nem um profissional de segurança pública, né? Quer dizer, ainda não são coisas que a gente sabe como é que era e como é que vai ser. Eles estão em produção. Que eu saiba, tem só na UF, porque na UNB também não tem de políticas públicas. Não vou nem falar de segurança pública. Eu acho que 5 universidades federais tem, mas eu acho que muda. Eu acho que lá na UNB tem, acho que gestão de políticas públicas. Tem, é verdade. Outra, mas tá ligado, acho que à administração. Está ligado à administração. Deve ser. Oi? Aonde? Volta Redonda. Não, mas daí é outra coisa. Não, de políticas públicas é outra coisa. Eu acho que tem na URB, tem na URB, que aí é mais ligado também, tem antropologia e tal. E eu acho que tem lá no Nordeste, tem alguma, que eu sempre esqueço. Mas é isso. 4 ou 5. Perfeito. Não, é bom saber, mas eu até conheço pouco sobre esse curso aqui da UF, que ela é em Angra dos Reis, né? Pode ir lá, pode convidar você para passear lá, dar uma aula lá no tal. Show lá. Passar um fim de semana numa ilha. Já vai logo exagerando, pô. Mas é isso, é uma coisa interessante essa coisa, né? Porque ela escapa. Eu quero dizer o seguinte, isso que eu acho que eu estava querendo dizer, não consigo. É que essa dimensão emancipadora ou emancipatória, a gente não controla ela, isso que eu quis dizer, entendeu? Quer dizer, ela existe para nós, porque foi bom para nós, a gente expandiu os nossos. Agora, depois daí, esse negócio do direito
entendeu? É uma coisa, né? Não sabia que isso ia acontecer, quer dizer, né? Como é que... E o problema do direito, que foi uma coisa que eu, nesses anos, né, eu tenho... É que as pessoas não conseguem descrever nada. Isso que o exercício que o Pedro fez é esse. Eles não conseguem descrever. Então, tem aluno que fala para você que direitinho, aí na hora que ele vai escrever, ele só bota a opinião dele. Ele não descreve nada, ele bota a opinião dele. Então, porque isso é assim, mas de onde é que você tirou isso? Não, professor, mas e tal. Não, mas você falou aqui no seminário, você contou tudo e tal. Cadê o... Não, mas aí... Não, mas você não escrevi. Não escreveu, não, meu filho. E ele acha que escreveu e fica na cabeça, porque é uma tradição, né, de você fazer isso, de você ocultar suas fontes, né? Você oculta suas fontes para você poder fazer o contraditório, né? Então é uma coisa assim muito interessante, essa coisa que merecia até um trabalho mais sistemático, né, da nossa parte, talvez, de poder produzir alguma coisa sobre isso, junto com os alunos, inclusive, né, e tal. E aquele artigo que eu escrevi com a Bárbara, né? Perfeito. Mas que é uma coisa light, mas ele é muito lido, as pessoas leem muito, tal, volta e meia, até ontem mesmo. Eu estava aqui, veio um cara dizer para mim que estava lendo o artigo, não sei o quê, que não é... Ele estava querendo falar com alguém, acho que não é com você, né? Ele é orientando de um outro professor, mas estava aqui e aí falando isso. Ele funciona bem nos meus cursos. Nos cursos, o curso de Antropologia do Direito, Antropologia Jurídica que eu dou na UNB, eu ofereço para Antropologia e para o Direito ao mesmo tempo, o que torna o curso particularmente interessante por causa do diálogo entre os alunos, porque é um seminário e a diferença de perspectiva é muito grande e aflora o tempo todo dos dois lados, é interessante o aprendizado. Mas essa experiência que o Kant está relatando, eu também tenho com os meus orientandos. Isso é rapidamente superado, porque às vezes fazem mais de um curso comigo, se reúnem em seminários periódicos com os meus orientandos em geral, mas com alunos que fazem uma disciplina, em algum momento acontece a mesma coisa que o Kant relatou aqui, ou às vezes, enfim, eu dou um curso rápido ou parte de curso em Dinter, por exemplo. Tinha alunos de um Dinter em Mossoró, que uma aluna bastante interessante até, que queria trabalhar sobre a minha orientação, mas encontrava essa dificuldade, porque ela lia os trabalhos, achava que estava fazendo o que eu estava cobrando, mas não estava fazendo, e como ela estava longe, eu achava que eu não tinha possibilidade de, digamos assim, de dialogar o suficiente para ela mudar. Deixei a orientação, mas é bem interessante, acho também que os nossos cursos, de uma maneira geral, que promove esse diálogo da antropologia, vou falar mais do direito, que é o que eu tenho experiência, tem tido impacto, sim, porque eu vejo trabalhos de ex-alunos de todos nós, inclusive o nível dessa revista de pesquisa empírica no direito tem melhorado, com alguns ex-alunos, publicações, não sei o quanto você olha disso, mas de vez em quando eu recebo alguma coisa disso, porque a primeira vez que eu tive contato com esse grupo de pesquisa empírica no direito, que foi muito motivado pelo IPEA, por um grupo no IPEA e pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, vários encontros lá. O primeiro encontro que eu fui, os trabalhos das maiorias das pessoas da área eram estatísticas precárias sobre o que acontece no mundo do direito e sem nenhuma reflexão. Hoje eu vejo já coisas mais densas, com esforços etnográficos. E depois, como as pessoas do direito são mais ouvidas no direito, eu não sei o que acontece com o Kant, porque o Kant também é do direito. Agora, eu não tenho formação nenhuma no direito. Então, em geral, quando eu falo
o direito e a fala é bem sucedida, digamos assim, às vezes as pessoas elogiam e tal, mas não integram na sua prática, logo tem facilidade de classificar como algo que vem de fora. Às vezes de um antropólogo exótico e tal, que falou coisas interessantes. Então eu insisto muito, inclusive, alguns dos alunos querem mudar para antropologia, eu insisto que fiquem no direito quando... Bom, às vezes uns vão para antropologia porque também tem outras razões envolvidas, não é? Como as pessoas mudam de interesse, né? Mas eu chamo a atenção que é importante eles continuarem falando de dentro do direito para serem mais ouvidos, para essa perspectiva, que aliás é muito mais importante que a perspectiva seja ouvida do que qualquer um de nós, né? Evidentemente. Porque um dos problemas é que o direito tem um problema sério com a crítica, né? Porque o direito só sabe, que nem a gente escreveu, eu escrevi aquele artigo com o Alex, né? Ou é a via da apologia ou é a via da denúncia. Então, você fazer isso tudo que você disse aí, que é uma crítica, né? Quer dizer, uma reflexão e um convite a uma construção nova, eles acham que é para destruir o que está... Então, é muito difícil você descrever, né? Porque você descreve, certamente vai dizer uma coisa diferente, né? Então, vai fazer uma crítica, né? E aí a crítica é vista como uma denúncia, né? E isso me aconteceu muito quando eu expunha, né? Não para os alunos, mas para plateias, né? De profissionais, de policiais, delegados e tal, promotores. Não, mas então o senhor está falando isso, então por que não denunciou? Eu denunciou, sou promotor de justiça, nem delegado, não denunciar nada. Porque é uma coisa, então... Porque até do ponto de vista deles, essas coisas que a gente estuda, nem podia estudar, porque tinha que denunciar. Não é isso? Denunciar os crimes, denunciar, né, dos policiais, inclusive, também. Quer dizer, sair denunciando tudo. Quer dizer, a construção do conhecimento nesse ambiente, ela é zero, porque você não o elogia ou denuncia, porque fazer observações como nós fazemos é confundido com uma perspectiva destrutiva e tal. Então é muito interessante os alunos do direito, né, tentando construir alguma coisa com esse trabalho, né? Então e a sua colaboração é sempre muito apreciada por eles e tal. Todos eles são seus fãs. Ok, bom, eu pessoalmente, se mais alguém tem alguma coisa para falar, não? Bom, então eu queria agradecer, né, a presença de todos fisicamente e virtualmente, né, que nos acompanharam aqui, agradecer a produção do programa, né, a produção do programa, o professor Cláudio Salles, né, o Bernardo, não é isso? E o Breno e Bruno. Pois eu fiquei meio assim. Eu digo assim, não é Bruno? Não é Bruno. Eu olhei para ele, não é Bruno. E ela não é Brenda. O Breno e a Bruno, né? E com isso eu encerro aqui a nossa transmissão. Muito obrigado.